No mundo antigo, há muitos séculos atrás, já havia edificações fantásticas erguidas por mãos humanas. Eram monumentos e estruturas de grande importância naqueles tempos. Muitas dessas edificações eram edifícios ou casarões que poderiam ser palácios, bibliotecas, templos e por aí vai. Ou então eram meras estruturas com certas simbologias ou estátuas de pessoas importantes ou de divindades cultuadas por aqueles povos. Muitas dessas construções antigas não foram preservadas e acabaram sendo destruídas por tragédias naturais como terremotos, destruídas por guerras e invasões de inimigos em territórios alheios ou por ações políticas que resultou na demolição daquelas estruturas. Você vai conhecer agora 10 importantes construções do mundo antigo que não existem mais. Confira! Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria era uma das maiores bibliotecas do mundo antigo e pode ter sido a mais antiga como alguns acreditam, apesar que oficialmente é dito que a primeira biblioteca que o mundo já teve ficava na cidade de Nínive, na antiga Babilônia, atual Iraque. Mas a verdade é que a Biblioteca de Alexandria sempre foi destacada como a mais importante que o mundo já teve, detentora de um farto material que continha conhecimentos importantes. Segundo dados históricos oficiais, essa biblioteca existia no período que vai do ano 280 ao ano 416 a.C., apesar de haver outros registros que apontam outras datas de criação e de destruição da biblioteca. Não se sabe ao certo. Ficava em Alexandria, no Egito, cidade fundada por Alexandre o Grande, no período que o Egito estava sob domínio greco-romano, no Império Macedônico. A criação da Biblioteca de Alexandria foi proposta pelo orador grego Demétrio de Faleiros, no reinado de Ptolomeu I, sendo construída anos mais tarde no reinado de Ptolomeu II. Durante toda a sua existência, a Biblioteca de Alexandria teria passado por vários incêndios, sem nenhum dano maior, e quanto à sua total destruição, existem diferentes versões. A primeira relata que a destruição ocorreu logo após uma ordem do imperador romano Júlio César para a invasão de Alexandria, na tentativa de capturar Pompeu Magno, um inimigo político. Com isso, Júlio César ordenou que alguns pontos da cidade fossem incendiados, e esses incêndios teriam acidentalmente atingido a biblioteca. Uma outra versão diz que a biblioteca foi definitivamente destruída por ordem do imperador Teodósio, pedindo que a biblioteca fosse completamente incendiada por guardar materiais que faziam referências ao paganismo. Seja qual for o motivo que levou sua destruição, a Biblioteca de Alexandria continha mais de 500 mil de documentos com informações das mais diversas de várias culturas de grandes nações e grandes impérios. Colosso de Rhodes, na Grécia. Na Grécia Antiga existia um grande monumento que nos dias de hoje é apontado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O Colosso de Rhodes era uma estátua de bronze com 33 metros de altura. Foi erguida na cidade de Rhodes, na ilha de Rhodes. Foi criada pelo escultor grego Cáris de Lindos, no ano de 280 a.C. Essa estátua representava o deus Hélios, um deus importante no panteão grego, que era um deus que representava o sol. A estátua é descrita como um homem musculoso seminu. Em sua cabeça tinha uma coroa com pontas, que simbolizava os raios do sol. Essa pelo menos seria a importância real da estátua desse deus mitológico. Porém, existem gravuras que mostram essa estátua em poses diferentes. Algumas mostravam o deus Hélio com o braço esquerdo erguido para o alto, segurando uma tocha e com um manto na mão direita. Outra imagem o mostra da mesma forma, mas com um arco e flecha nas costas. E outra imagem mostra esse deus com o braço esquerdo erguido sem a tocha na mão, com uma capa nas costas segurando um bastão na mão direita. Quanto à sua localidade, o local provável onde ficava o Colosso de Rhodes está localizado ao lado de um porto onde estão as ruínas da cidade de Rhodes. E o ponto exato onde ficava a estátua é no monumento das 2 colunas com esculturas de 2 servos na parte de cima. Acredita-se que esses 2 lados, onde estão as colunas,
era a base da estátua, com suas pernas esticadas entre ambos os pontos. É só uma hipótese, contida em documentos históricos e gravuras, porque, como foi dito antes, a estátua é descrita de outras formas. E uma delas retrata a escultura por cima de uma única pilastra, e com as pernas alinhadas na vertical. O monumento do Colosso de Rhodes teria ficado por 54 anos erguido naquele local, e a causa da sua destruição foi um forte terremoto que atingiu a ilha de Rhodes, levando abaixo a estátua do deus Hélios. E será que existe algum resto arqueológico dessa estátua? A resposta é não. Nenhum material restou, apesar que muita coisa da Grécia Antiga ficou preservada, principalmente ruína de templos de cidades. Então, por que as ruínas do Colosso de Rhodes não permaneceram no local? Não se tem uma resposta concreta, mas acredita-se que lá pelo século VII, um califa cujo nome é Mu-Ial teria invadido a ilha de Rhodes por conta própria, se fixado por lá e mantendo-a sob o seu domínio. E por achar que aquela estátua no chão não tinha nenhuma importância, ele ordenou que fosse derretido todo o bronze da estátua, para que o metal já em estado sólido fosse vendido para um comerciante judeu. Em 2015 foi lançada a proposta de reconstrução do Colosso de Rhodes, mas até agora nada definido. Estátua de Zeus de Olímpia. Na Grécia Antiga, Zeus era o deus mais importante, considerado o pai dos deuses, sendo a autoridade maior sobre os deuses do Olimpo. Foi decidido então que um templo dedicado a Zeus fosse construído na cidade de Olímpia, e assim foi feito. Só que anos mais tarde já era discutido que aquele templo deveria ter um arquétipo de Zeus, que o próprio Zeus estivesse ali, materializado em uma estátua, que era algo bastante comum em civilizações de culturas politeístas. E por fim, essa ideia acabou se concretizando. O escultor chamado Fídias foi encarregado de esculpir uma estátua com 13 metros de altura, para ficar instalada sobre o altar do templo, estando finalizado em 435 a.C. A estátua retratava Zeus sentado em um trono com um báculo na mão esquerda. Quanto ao braço direito, algumas gravuras mostram a imagem da deusa Nice na palma de suas mãos, às vezes segurando a esfera ou simplesmente com as mãos vazias. Essa obra de arte de Fídias, incluindo a própria figura de Zeus, foi esculpida na madeira. O trono era feito de madeira de cedro, enfeitado com ébano, marfim, ouro e pedras preciosas. Já o altar onde se encontrava a estátua era ornamentada com ouro nas laterais e com esculturas de pessoas e animais que também eram feitas de ouro. Quanto às causas que levaram o desaparecimento da estátua, pouco se sabe. Existem duas versões reveladas pelo escritor Seutônio e pelo historiador Jorge Cedreno. De acordo com Seutônio, durante o reinado do imperador romano Calígula, foi ordenado que as mais importantes estátuas de deuses da mitologia grega fossem transportadas para a capital romana, e obviamente a estátua de Zeus também tinha que ser levada. A intenção era que as cabeças das estátuas fossem removidas, e que no lugar dessas fosse colocada a cabeça com a imagem esculpida do imperador Calígula. Mas isso nem sequer teria ocorrido devido ao assassinato do imperador ocorrido antes que as estátuas fossem removidas de onde se encontravam. E reza a lenda que durante a tentativa de remoção da estátua de Zeus, um fenômeno bizarro teria ocorrido, que foi interpretado como um recado avisando do que iria acontecer com o imperador, por ter tentado algo que era uma blasfêmia contra Zeus. A estátua supostamente teria soltado uma gargalhada, fazendo que o andaime com os operários desabasse sob seus calcanhares. Já na versão de Jorge Cedreno, existia uma tradição em um certo período de cada ano em que a estátua de Zeus era levada para a cidade de Constantinopla, ficando exposta no Palácio de Lausos. Em uma dessas viagens, o Palácio de Lausos teria sofrido um grande incêndio, e a estátua de Zeus que se encontrava no local foi completamente destruída. No ano de 391 d.C., Roma adotava o cristianismo como sua religião oficial no reinado do imperador Teodósio I. E a partir daí, o imperador decretou que fosse proibida todo e qualquer tipo de culto
ou referência aos deuses da mitologia romana e grega. Lembrando que os deuses romanos e gregos são praticamente os mesmos, só os nomes eram diferentes em ambas as culturas. Templos foram fechados e algumas estátuas foram destruídas, e a estátua de Zeus em Olímpia pode ter sido destruída nesse período do Império Romano. Farol de Alexandria. A cidade de Alexandria não tinha apenas a grande biblioteca como um grande patrimônio cultural. Talvez você já pode ter ouvido falar no Farol de Alexandria. Esse também era um monumento de grande importância para a cidade. Em 305 a.C., o rei Ptolomeu I anunciou a construção do farol, que só foi concluída 15 anos mais tarde, já no reinado de seu filho, Ptolomeu II, servindo como um modelo arquitetônico que posteriormente fez surgir em outras partes do mundo faróis no mesmo estilo. Esse farol se localizava em uma pequena península que ficava na região do delta do Nilo. Foi projetado pelo arquiteto cujo nome é Sóstrato de Quenido. Estima-se que a altura do farol de Alexandria poderia ser entre 120 ou 137 metros de altura. Era a construção mais alta daqueles tempos. Isso permitia que embarcações pudessem ser observadas de longas distâncias, das quais não seria possível ser avistadas em solo abaixo. E a altura fazia muita diferença para as embarcações que se dirigiam para Alexandria, quando a iluminação do topo, feita por tochas externas, era visível. Proporcionava boas condições de posicionamento para chegar no ponto correto onde estava a localização do farol. Seu formato era uma torre mais avolumada de baixo ao meio, e menos avolumada do meio para cima, e com um grande muro em sua volta. No ano de 956 d.C., um terremoto atingiu a costa de Alexandria, fazendo que parte da estrutura do farol fosse danificada. Séculos mais tarde, outros terremotos ocorreram naquela região, nos anos de 1303 e 1323, destruindo uma parte do farol. E em 1480 ocorre mais um terremoto, e muito mais devastador, causando a destruição completa do farol de Alexandria, e empurrando os escombros para o fundo do mar. Em 1994, arqueólogos franceses encontraram os restos do farol no fundo do mar Mediterrâneo, no porto oriental de Alexandria. Em 2015, autoridades do governo egípcio decidiram transformar aquele local onde estão os restos do farol em um museu subaquático, e também foi cogitado a construção de um novo farol de Alexandria. Mausoléu de Halicarnasso. Na antiga cidade de Halicarnasso, na região da Anatólia, que corresponde hoje à atual Turquia, havia uma grande atração que era uma enorme tumba onde estava sepultado Mousolo, que foi um importante sátrapa do Império Aquemênida, título dado aos governadores de províncias cujo nome era Satrápias. Sua irmã e esposa Artemísia II de Cária também estava sepultada naquele local. O nome daquela tumba foi uma alusão ao nome desse sátrapa, Mousolo, ficando com o nome de Mausoléu de Halicarnasso. E é essa a razão que todas as tumbas de grande porte recebem o nome de mausoléu. Foi projetado pelos arquitetos gregos Sátiros e Pítis, construída entre os anos 350 e 353 a.C. Era uma estrutura com 45 metros de altura, com uma sacada ao meio rodeada por colunas, enfeitada por pequenas estátuas em seu telhado e adornada com relevos. Um importante avaliador de construções daquela época chamado Antípatro de Sidon definiu o mausoléu de Halicarnasso como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As prováveis causas que levaram à completa destruição desse monumento pode ter sido os constantes abalos sísmicos que ocorria com frequência naquela região, entre o século XI até o século XV, tendo restado apenas uma estátua de Mousolo e alguns restos de construções que permanecem até os dias de hoje nas ruínas de Halicarnasso. Palácio de Cristal de Londres. Em 1851, na região de Hyde Park, em Londres, foi construído o Palácio de Cristal, que serviu como local de realização de eventos
e exposições. Sua altura era de 32 metros, e mais da metade de sua estrutura era coberta por vidro. Em 1854, após uma grande exposição, o Palácio de Cristal foi removido de Hyde Park e transferido para Sydenham Hill, sendo reconstruído por lá. Nessa nova localidade, o Palácio de Cristal em suas exposições recebeu grandes autoridades britânicas, incluindo a Rainha Vitória. Em 1936, o incêndio destruiu mais da metade de todo o palácio. Mesmo com todo o esforço para controlar as chamas e evitar um prejuízo maior, contando com o trabalho de 430 bombeiros e 88 caminhões carregados com água, não foi o suficiente para evitar a total destruição do palácio. Mesmo assim, já havia um plano de reconstruí-lo. Só que nesse intervalo de tempo começa a Segunda Guerra Mundial, e a maior preocupação das autoridades britânicas naquele momento era se proteger de ataques dos alemães. E foi com um bombardeio no território britânico que o resto que sobrou do Palácio de Cristal acabou sendo destruído por completo. Pirâmide de Nomu em Belize. O território da atual América Central revela grandes mistérios, principalmente quando falamos de civilizações como a dos povos maias, astecas e toltecas. E também podemos incluir suas cidades perdidas e suas pirâmides. Muitas dessas pirâmides são pontos turísticos e estão na lista de patrimônios culturais da humanidade. A maioria dessas pirâmides estão situadas no México, mas também podemos encontrar pirâmides na Guatemala e em Belize. E é nesse pequeno país chamado Belize onde está o complexo de Nomu, que possui 15 antigas ruínas maias. E entre essas antigas ruínas estava o Templo de Nomu, que constava na lista como uma das várias pirâmides da América Central. Mas esse importante monumento acabou sendo destruído. Mas será que foi destruído por um terremoto ou por um tornado? A resposta é não. Então o que foi que levou à destruição do Templo de Nomu? Acredite se quiser, foi por uma ação direta de um grupo de operários que, por falta de material para tampar buracos em uma estrada, decidiram por conta própria demolir a pirâmide para extrair as pedras do monumento e usá-las para tampar os buracos da estrada. Isso ocorreu em maio de 2013. Uma escavadeira foi utilizada na demolição. Foi uma ação que não teve nenhuma autorização de algum órgão governamental de Belize. Mas esse não seria o primeiro caso semelhante. Existem relatos de remoção de pedras de outros monumentos maias com a mesma finalidade de tapar buracos de estradas. Segundo estudos, o Templo de Nomu pode ter sido construído há mais de 2.300 anos. Era uma das maiores pirâmides de Belize. E era uma pirâmide de degraus com ornamentos esculpidos em pedras mais ao meio. E servia como um templo dedicado aos deuses maias. Templo de Ártemis na Turquia. Localizada na antiga cidade de Éfeso, no extremo oeste da Turquia, e inaugurada no ano 550 a.C., o Templo de Ártemis era classificada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Foi um templo dedicado à deusa grega Ártemis, também conhecida como Diana no panteão romano, que era classificada como a deusa da caça. Era o maior templo do mundo antigo, com 20 metros de altura, 138 metros de comprimento e com 127 colunas ao seu redor. Com formato retangular, com uma escadaria de acesso, pequenos muros com colunas nos lados direito e esquerdo e decorações com estátuas tanto por baixo na entrada e mais acima com esculturas de homens e cavalos. Foi projetado pelo arquiteto Quercifrão, juntamente com seu filho cujo nome é Metárgenes. Um versículo da Bíblia faz referência ao Templo de Ártemis, mais precisamente no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 19, versículo 27, que diz o seguinte: Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina.
O templo de Ártemis teria durado por 600 anos. No século 7 a.C., uma forte enchente que atingiu a cidade de Éfeso invadiu o templo, deixando praticamente destruído. Foi então que Creso, rei da região da Lídia, teve a iniciativa de patrocinar a restauração do templo, levando 10 anos para ser concluída. No decorrer dos anos, o templo foi destruído pela segunda vez. Foi quando um homem chamado Erotrato, que era obcecado por buscar fama a qualquer custo, teve a louca ideia de atear fogo no templo. Mas esse ato de Erotrato trouxe a ele mais prejuízos do que benefícios, que era a tão sonhada fama que ele queria. Isso porque ele acabou sendo preso e condenado à morte. E seu nome foi proibido de ser pronunciado pelos habitantes de Éfeso. De acordo com o historiador Teopompo, que viveu naquela época e registrou os fatos, afirmou que essa segunda destruição do templo de Ártemis ocorreu exatamente no dia do nascimento de Alexandre o Grande. É falado que no dia do incêndio, a deusa Ártemis estava mais preocupada com o nascimento de Alexandre o Grande do que com a preservação do templo, e por isso não protegeu o templo do incêndio, estando atenta ao nascimento do futuro imperador grego, que teria um papel importante na história. Anos mais tarde, Alexandre o Grande já era adulto e imperador. Nesse decorrer do tempo, o templo de Ártemis se encontrava abandonado sem nunca ter sido restaurado. O próprio Alexandre o Grande se ofereceu para bancar a reconstrução do templo, só que os habitantes de Éfeso recusaram a oferta do imperador para a reconstrução. E logo após a morte de Alexandre o Grande, os próprios moradores da cidade e com seus próprios recursos reconstruíram o templo. Passados anos, uma tribo germânica chamada de Godos invade Éfeso, e consequentemente o templo também é invadido, saqueado e destruído pela terceira vez. E dessa vez nunca houve reconstrução. E o que sobrou do templo de Ártemis se encontra hoje nas ruínas da cidade de Éfeso. É um dos principais pontos turísticos da Turquia. Torre de porcelana de Nanjing, na China. Países asiáticos como China, Japão e as duas Coreias possuem um tipo de arquitetura única. Entre esses existe um tipo de torre conhecida como pagode. E o mais famoso de todos os pagodes é a Torre de Porcelana, localizada na cidade de Nanjing, no leste da China. Construída em 1412 durante a dinastia Ming. Serviu como um templo budista. Ficava próxima à margem sul do rio Yangtze. Tinha aproximadamente quase 80 metros de altura, estando entre as maiores construções da China naquela época. Tinha 9 andares e uma esfera dourada em seu topo, com cerca de 140 luminárias penduradas, garantindo uma plena iluminação da torre durante a noite. Foi construída com blocos de porcelana branca, que servia para refletir a luz do sol durante o dia. A construção dessa torre foi idealizada pelo imperador Yongle. Foi classificada como uma das 7 maravilhas do mundo, logo após a visita de viajantes europeus à cidade de Nanjing. Após receber esse título, a torre passou a ser vista como um tesouro nacional, tanto para o povo chinês como para outras culturas ao redor do mundo. Em 1801, a torre de porcelana foi atingida por um raio. Esse ocorrido foi desastroso, que acabou danificando uma grande parte da estrutura da torre. Mas a torre acabou passando por um processo de restauração, voltando à mesma perfeição de antes. Na década de 50 do século XIX, a China passou por uma guerra civil, que ficou conhecida como a Rebelião de Taiping, que foi um conflito entre as forças do Império Chinês contra um grupo de rebeldes liderado por um homem chamado Hong Xiuquan. Em 1856, essa guerra acabou chegando na cidade de Nanjing. E para evitar que um grupo de inimigos que viviam na cidade pudesse utilizar a torre de porcelana para observar a movimentação dos taipings e armar emboscadas, os taipings decidiram destruir a torre. A torre de porcelana de Nanjing original pode ter sido destruída, mas no ano de 2010 foi decidido que uma réplica mais moderna daquela torre será construída naquele mesmo local. E no final de 2015, a nova torre foi inaugurada, virando um novo ponto turístico,
resgatando a memória da antiga torre. Budas Bamiyan no Afeganistão. Os Budas Bamiyan eram o monumento mais importante do Afeganistão. Provavelmente pode ter sido construídas entre os anos 500 e 600 a.C. Ficava localizada no Vale do Bamiyan, na província de Bamiyan, na região central do país. Era classificada pela Unesco como Patrimônio Mundial. Eram duas estátuas de Buda, uma com 55 metros de altura e outra com 38 metros. Foram esculpidas na rocha de montanhas da região. Ficava em pontos distintos a poucos metros. Não se sabe quem as projetou e quem as construiu, mas quanto ao material utilizado, a modelagem foi feita com estuque, que é um tipo de argamassa misturada com água, cal e gesso. Essas estátuas possuíam pequenos buracos em seus braços e pernas, que eram espaços para o encaixe de estacas de madeira. E com certeza, devido à altura das estátuas, não deve ter sido nada fácil construí-las. E nem se sabe como se deu todo esse processo, e principalmente se foram usados andaimes. Aquela região onde se encontravam os Budas Bamiyan era um ponto religioso dedicado ao budismo. Monges eremitas viviam em cavernas esculpidas naquelas montanhas, transformadas em mini-templos e decoradas com pequenas estátuas de Buda. Em março de 2001, o Talibã, que governava o Afeganistão naquela época, decidiram que os Budas Bamiyan deveriam ser demolidos, que para eles aquelas estátuas eram uma ofensa à crença islâmica, cuja doutrina já dominava todo o país, e as duas estátuas foram destruídas. As estátuas dos Budas podem ter sido removidas, mas seus contornos e algumas feições são ainda reconhecíveis entre os restos. Meses depois, com os acontecimentos dos atentados de 11 de setembro, com a guerra no Afeganistão e com a queda do Talibã, o governo e o regime político mudou no país. Com isso, autoridades internacionais cogitaram a reconstrução das estátuas, devido à importância daquele lugar tanto como patrimônio mundial como para a religião budista. O governo do Japão se ofereceu para bancar a reconstrução, mas agora que o Talibã voltou ao poder no Afeganistão, não sabemos se será possível que ocorra a reconstrução dos Budas Bamiyan. Se essas informações foram úteis, deixe seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e acione o sino das notificações. E se você puder, deixe sua opinião nos comentários. Até mais!